viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Hoje contarei 3 relatos sobrenaturais, supostamente reais, mas deixo a critério de vocês acreditar ou não. Vamos ao primeiro relato. O Homem Sem Rosto. As criaturas do sobrenatural surgem quando menos esperamos, nos lugares menos esperados. Isso aconteceu com uma prima minha, há uns 2 anos. Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. Não sei bem aonde. Só sei que é bem calmo lá. De noite, as ruas lá, onde ela morava, ficam praticamente vazias e era muito raro você ver alguém passando a pé ou de carro. Numa noite, durante a semana, uma amiga estava na casa dela vendo alguns filmes. Por volta das 23, essa amiga decidiu que era hora de ir embora, já que era dia de semana e as duas tinham que trabalhar no dia seguinte. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir para casa, e a minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto que não ficava muito longe, cerca de 15 a 20 minutos de caminhada. Quando a minha prima estava voltando do ponto de ônibus para casa, ela notou uma pessoa a uns 30 metros de distância do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido em roupas escuras com uma criança. Ela falou que não conseguiu ver nenhuma criança, mas o homem fazia sons infantis, feito alguém quando faz para um bebê ou criancinha. Então ela deduziu que devia ter uma criança ali. O homem também estava com o braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa. Mas do ângulo que ela estava vendo, não dava para ver o que era. Então ela achou que fosse a criança com quem ele estava conversando. A minha prima continuou andando calmamente e então viu que o homem dava 3 passos para frente, virava para a direita. Dava mais 3 passos para frente, virava para a direita e ficou fazendo isso, dando voltas, andando na forma de um quadrado, sem ir a lugar algum. Foi então que ela viu que não tinha criança nenhuma com o homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, ela viu que o que ele estava segurando era uma coisa longa e prateada. Nessa hora ela levou o maior susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos a coisa que deveria ser o rosto dele. Ela estava paralela a ele agora, só com a rua entre eles. Ele ainda estava andando enquadrado, e a cabeça dele não tinha virado na direção dela. Mas ela viu o suficiente dele para notar que não tinha traços nenhum no rosto do homem. Que onde deveria ter um rosto, só tinha uma massa branca na forma de um rosto, como num manequim. Ela falou que ficou literalmente paralisada de medo. Foi quando um carro saiu de uma garagem. O som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo, e ele virou na direção da minha prima. Então, ele começou a atravessar a rua, andando devagar. E foi então que ela disparou de lá e correu até chegar em casa, sem parar para olhar para trás. Ela chegou em casa e se trancou lá dentro. Ela olhou pela janela, mas não viu aquela coisa. Algum tempo depois, a minha prima se mudou daquela área, não por causa do que ela viu. E agora, quando ela pensa o que aconteceu, foi muito estranho, mas ainda se assusta quando se lembra de tudo, ficando imaginando o que poderia ter sido aquela coisa e o que ela estaria fazendo justamente naquele local, naquela hora. Fim do relato. Esses homens sem rostos são vistos de vez em quando em várias partes do mundo, principalmente em bosques. Vamos ao próximo relato. O Homem Vestido de Preto. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir.
Ela tinha acabado de brigar com um namorado violento e tinha abandonado ele. A única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos. Ela não tinha ninguém para ajudar ela e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto, com um símbolo cravado na testa, do lado do sofá onde ela estava dormindo. Ela falou que o rosto dele não era nítido, não dava para ver os olhos, nariz ou boca, só o símbolo na testa e o contorno do rosto. Ele estava lá em pé parado e então começou a levantar o braço, apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Ela estava paralisada. Só conseguia mexer os olhos. Então o homem espírito começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, indo na direção da porta. E o corpo dela começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, mas sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levar ela para a escada. Ela estava tão assustada que sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de baixo, ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. Quando eles estavam no topo da escada, ela pensou na filha dela, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha. E então a minha mãe entrou em pânico e conseguiu finalmente se mexer. E então ela desabou no chão. Ela se levantou e saiu correndo para o quarto da minha irmã e bateu e trancou a porta. O homem espírito não foi atrás dela. Então ela deitou junto da minha irmã e ficou abraçada lá com ela até dormir. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo tinha sido um sonho. Mas então ela viu que estava no quarto da minha irmã. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que elas tinham e foram correndo para uma igreja que ela ia às vezes, onde pediu para um padre abençoar elas. Claro que ela não contou o que tinha visto para o padre, ou senão ele ia achar que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida. Aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa desse tipo aconteceu com ela. Fim desse relato. Vamos ao terceiro e último relato. O fantasma protetor. Enquanto eu crescia, ocorrências que pareciam vir do outro lado eram normal para mim. No entanto, eu não dei muita atenção para essas coisas. Eu sempre brinquei culpando algum fantasminha, quando pequenos objetos mudavam de lugar ou havia ponto frio pela casa. A minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares quando eu tinha 13 anos. Ela também brincava com esse negócio de fantasma. Como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram muito assustadoras, nenhuma de nós nunca ficou com medo de ficar sozinha na casa. E eu frequentemente ficava sozinha em casa. A minha mãe muitas vezes trabalhava de noite no hospital. Ela se despedia de mim e eu só a via no dia seguinte. Nessa época, o meu quarto ficava no andar de baixo da casa. O meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era muito protetor. Eu nunca fiquei com medo de alguém entrar na casa de noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. O meu cachorro me protegeria. Toda noite eu acordava para usar o banheiro, geralmente lá pelas 2 da madrugada. O banheiro ficava ao lado do meu quarto. Então eu acordava completamente sonolenta e me arrastava para fora do meu quarto, para me aliviar. Mas até que uma noite aconteceu algo diferente.
drasticamente diferente. Eu estava sozinha em casa. A minha mãe estava de plantão e eram umas 2 da madrugada. Eu acordei de repente. Estava completamente consciente. A primeira coisa que eu pensei foi: droga, agora eu vou ficar acordada a noite inteira e vou ficar completamente acabada amanhã. Então eu levantei e fui para o meu ritual noturno. Quando eu estava voltando para o meu quarto, eu notei que o meu cachorro não estava lá. Eu achei que ele provavelmente tinha ido para a cozinha comer ou beber água. Eu voltei para a cama, ainda completamente acordada, e me preparei para uma noite rolando na cama. Eu mal encostei a cabeça no travesseiro quando eu ouvi o som de passos descendo a escada. Sabe aqueles pijamas que são um macacão que cobrem o corpo inteiro e que tem aqueles pezinhos com couro na sola? Esses pezinhos andando fazem um som bem distinto. E era exatamente esse o som que estava descendo pela escada. O meu coração parou na hora. Eu fiquei quieta, tentando ouvir onde estava o cachorro. Se isso fosse um intruso, o meu cachorro estaria latindo feito louco. Mas algo lá no fundo me disse que aquilo não era nenhum ladrão. Eu ouvi o som daqueles pezinhos passarem pela sala e virem na direção do meu quarto. A única coisa que eu consegui fazer foi me enterrar embaixo das cobertas e prender minha respiração. As minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passinhos entraram no meu quarto. Eu estava embaixo de 2 cobertores grossos e um edredom, mas eu pude sentir o quarto ficar completamente gelado, como se fosse dentro de um freezer. Por sorte, eu tinha acabado de ir ao banheiro, ou eu tinha molhado a cama inteira naquele instante. Eu não sei quanto tempo esse espírito ficou dentro do meu quarto. Eu nunca ouvi ele sair. Eu me lembro de que o único som que eu ouvi depois eram de pés pesados pisando forte, vindo em direção ao corredor. Então, eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado no corredor. Para minha sorte, o som dos passos pesados voltou para a sala. Eu podia ouvir o som da nossa mobília pesada sendo levantada e depois jogada no chão. Então as vozes começaram. Eu nunca ouvi nada parecido com aquilo nos meus 21 anos de existência. Era um grito agudo e depois algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada do que estava sendo dito, mas por Deus eu podia ouvir aquilo. Nada se compara com aquele som. Em algum momento da noite as coisas se acalmaram. Algum tempo antes disso, eu acabei dormindo. Quando eu acordei, o meu corpo inteiro estava dolorido. Eu fiquei tensionando os meus músculos a madrugada inteira. O meu cachorro estava de volta no quarto, lambendo a minha mão. Quando eu levantei, ele saiu correndo do quarto e eu fui atrás dele. O estranho é que nenhum dos móveis estava fora do lugar. Naquela noite, eu fiz um ritual com algumas ervas e incensos para purificar e limpar minha casa de qualquer espírito maligno que pudesse ter lá. Depois disso, nada de estranho aconteceu de novo. Pensando em tudo o que aconteceu, eu acredito que o primeiro espírito que apareceu era o espírito de um inocente, que veio me proteger do mal que se aproximava. Eu espero que nunca, eu digo nunca, eu tenha que presenciar algo assim de novo. Fim do 3º relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.